Olá, eu sou Marcelo Ferrari e o direito de saber é seu. Quero pedir a você que assista a esse vídeo da audiência que ocorreu enquanto eu, Marcelo Ferrari, estava no Centro de Detenção Provisória de Sorocaba, em uma audiência com o vereador de Pirassununga, Vitor Nares Neto. A intenção de divulgar esse vídeo não é de denegrir e nem difamar a imagem nem do vereador e nem do judiciário, mas sim trazer a você e que você tenha o conhecimento do que ocorreu no período de 6 meses que Marcelo Ferrari esteve preso por um crime que não cometeu, conforme está na descrição do vídeo. O que chama muita atenção no vídeo são as colocações do investigador da polícia, praticamente enquanto não havia saído. A degravação da própria polícia, que é feita por ele mesmo, dentro da audiência, ele fez colocação ou colocações dentro de uma audiência em que levaram e poderiam levar a promotoria e o judiciário a dar condenações a Marcelo Ferrari, que sou eu. Caso que ocorreu. Assistam o vídeo e no final vocês irão entender. Doutores, eu tô com um problema na minha câmera, então os senhores não estão me vendo, mas vamos realizar os trabalhos assim mesmo, para que não percamos mais tempo, certo? É, Vejamos aqui. É, ah, Bom, o Vitor Nares está presente, né, Andréia? Eu já acredito que já ouvi, né? Sim, doutor. Então, A perfeito, vítima, acompanhada do advogado, doutor perfeito, Valdir. perfeito. Boa tarde, seu Vitor. Boa tarde, Excelência. É, Seu Vitor, acredito que as ofensas, né, ou as expressões que estão sendo questionadas já estão comprovadas documentalmente, mas ainda assim eu deixo livre a palavra para o senhor fazer as considerações que quiser no tocante à motivação do seu Marcelo, né? Qual seria a motivação das ofensas e os danos que isso lhe causou, à vontade. Excelência, eu acredito que nós, seres humanos, erramos, né? Mas quando nós partimos para um tipo de ofensa, a integridade física, a possível ameaça que entende-se de morte, nós extrapolamos o limite do senso de sociedade. E por ser figura pública no município, nesse fato, várias pessoas se preocuparam, vieram até mim, enviaram várias mensagens, porque a ameaça violenta, hoje em dia, as pessoas pegam faca, tiram armas, Tá. e Só para contextualizar melhor, né, seu Vitor, porque o senhor falou que o senhor é uma figura pública, uma pessoa pública, o senhor é vereador, é isso, né? sim, Excelência. Tá, eu digo para o caso de eventual apelação da parte de quem quer que seja, né? Pode prosseguir, seu Vitor. E nesse fato, Excelência, várias pessoas se preocuparam, até solicitei apoio, né, da Guarda Municipal, para que a gente pudesse ter um respaldo sobre as questões apontadas aí no vídeo que o senhor Marcelo desferiu, essas falas preocupantes, e nós resolvemos registrar boletim de ocorrência e prosseguir para que as pessoas compreendam que a justiça ela estabelece limites, as regras e as leis limitam as pessoas de dar a sua opinião, mas
quando se excede, nós temos que tomar atitudes. E muitas das vezes nós deixamos para lá. E aconteceu fatos aqui no município, até com outro colega vereador, que foi desferido alguns tiros na residência do vereador. Então, eu fiquei com medo, fiquei ameaçado, e várias pessoas, inclusive meus vizinhos, se preocupando de morar perto da minha residência. Então, isso foi um fato que mexeu muito com a minha família, mexeu muito comigo, e nós decidimos tomar essas atitudes. Entendo. Doutor Valdir, só para eu me situar, o senhor está simplesmente acompanhando a vítima, o senhor não está habilitado como assistente de acusação, não, né? Isso, excelência, só acompanhando. Perfeito. Doutor Paulo? Só uma pergunta, você pode perguntar direto? À vontade, doutor. Seu vídeo, só para confirmar, a ameaça ela foi feita em rede social, é isso? Foi feito por vídeo, e parece que foi gravado pela Polícia Civil para que pudesse ser dado seguimento. Não, sim, mas ele foi postado em rede social, é isso? Exatamente. E qual rede que é, o senhor sabe? Facebook, e também repassado via WhatsApp nos grupos de discernimento de conteúdo, né? Nas redes sociais. Tá bom, então. Só isso. Obrigado. Sem mais, excelência. Ok, doutor. Doutora Natália? Pois não, excelência. A senhora tem perguntas, doutora? Não tenho perguntas. Ok. Deixa eu ver, temos mais alguém arrolado aqui. O Aragão já entrou. Andréia? Aqui já acabou de ingressar no evento. Doutor. Perfeito. Obrigado, Andréia. Boa tarde, Aragão. Boa tarde, excelente. Aragão, esse processo trata de uma ameaça que teria sido praticada pelo seu Marcelo Marcos da Silva Magalhães contra o vereador Vitor Nares. O que você sabe? Isso no dia 12 de janeiro de 2022. O que você sabe a esse respeito? Excelência, boa tarde. Para mim veio uma ordem de serviço para fazer a transcrição de um vídeo que foi feito na live do canal do Sr. Marcelo. Aí eu simplesmente transcrevia o que foi falado na live dele. Entendi. Bom, essas expressões já constam da denúncia, né, Aragão? Então não vou perguntar em detalhes do que se trata, você já fez a transcrição, mas de maneira geral, o seu Marcelo falava que o seu Vitor ia apanhar, é isso? Isso, constava que ele se encontrasse na rua, ia bater nele, a surra que o pai dele não deu ia dar nele. Isso constava nos autos. Entendi. E você conseguiu descobrir o motivo dessa ofensa, dessa ameaça? Ele dali só está falando que ele, na transcrição, ele tinha colocado convidado para ir na rádio, não foi, que tinha um monte de denúncias para fazer, não ficou explícito o motivo dessa. Entendi. O seu Marcelo já é conhecido nos meios policiais? E por que, Aragão? Eu, na verdade, eu não conhecia, excelência. Fiquei conhecendo nesse fato aqui. Entendi. Mas você sabe dizer se existem outros inquéritos contra ele por ofensas, por ameaças? Tem conhecimento nesse sentido ou não, Aragão? De outro caso que eu peguei dele foi da violência doméstica que ele teve com a namorada, ou ex-namorada dele. Foi esses dois casos que eu tive dele só. Certo. Mais alguma coisa que você queira me dizer, Aragão? Não, excelência. Ok. Doutor Paulo? Sem pergunta, excelência. Doutora Natália? Sem perguntas, excelência. Ok.
Bom, doutora Natália, só para confirmar para mim, porque se trata de processo do juizado, não há testemunhas de defesa, não, né? Não foram arroladas. Não, não foram. Ok. Aragão, esqueci de dizer, você está dispensado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, seu Marcelo Marcos da Silva Magalhães, é isso? Boa tarde. Boa tarde. Bom, seu Marcelo, existe aqui uma acusação de ameaça contra o senhor e eu vou me permitir ler apenas uma parte, que é o que o senhor já deve ter recebido uma cópia da denúncia, né? Uma denúncia por ameaça, e eu vou me permitir ler apenas o que está em negrito. O senhor diz: eu vou te dar uma surra que a cidade vai aplaudir de pé. Se for na Câmara, vai apanhar. Se for na rua, vai apanhar. Se for no comércio, vai apanhar. Vai tomar uma surra. Sabe o que é? Surra. Surra. Bater o olho roxo, sabe? Boca sangrando, é isso. Aí você vai descobrir que cada um tem aquilo que merece. Bom, o senhor fala textualmente, né, o nome do seu Vitor Nares. Primeiro, preciso perguntar, o senhor fez isso? O senhor publicou essa mensagem em rede social, em Facebook, em live? Sim. Tá? E por que disso? Aqui hoje é fácil esse cidadão vir, ir numa delegacia, procurar o judiciário como um verdadeiro santo. Mas santo esse cidadão não é. Ele já fez diversas provocações. Desde 2019, ele faz injúrias, calúnias, ameaças contra a minha pessoa. E eu nunca procurei nenhuma delegacia para fazer nenhum boletim de ocorrência. E nem tampouco levei ele até o judiciário. Eu deveria ter levado. Frases como o que tem aí foram ditas no grupo do Bolsonaro durante o período eleitoral por colegas dele da época do Exército que deveriam pegá-lo e dar uma surra nele, e ele foi correndo chorar no colo do pai na rádio. Não, peraí. O senhor está talvez misturando os fatos e eu não estou conseguindo entender. Então vamos por partes. E esse é o momento da sua defesa. Então eu espero que o senhor seja bastante claro nessa defesa. Então, em primeiro lugar, o senhor diz que o seu Vitor já criticou o senhor, já praticou crimes contra a sua honra e nem por isso o senhor acionou a polícia, foi isso? Não acionei porque, para mim, eu acho que às vezes as pessoas falam as coisas no momento que está com raiva, mas que isso passa. Eu tenho todos os prints, todas as conversas dele desde 2019 guardadas. Eu tenho ameaças da família dele contra mim e nem fiz boletim de ocorrência. Tá, mas vamos... E tem uma coisa, doutor Jorge. Aí tá dia 12. Esse senhor Aragão, ele faz uma colocação aí sobre a situação de agressão, algo desse tipo sobre a ex, como que ele estivesse se confirmando e ele estivesse sabendo do que está no processo que está com o senhor em segredo de justiça. Não, né? Já faz uma colocação até um pouco diferente. E no dia 13 houve uma retratação que eu fiz para o Vitor Nares e sua família. Eu fiz um vídeo, retirei o vídeo do ar e me ponderei e pedi desculpas, fiz retratação, porque eu disse, estava de cabeça quente e eu acho que não é dessa forma que se resolve as coisas. O vídeo está lá, inclusive ele tem o vídeo do dia 13. Tá. Não é? Então, mas vamos por partes. Eu estou lhe dando a oportunidade de o senhor falar quais foram as ofensas que o senhor recebeu da parte do seu Vitor. Até agora o senhor não me esclareceu isso, então eu vou pular essa questão, por opção sua, porque o senhor resolveu falar de outros assuntos, tá? Mas vamos lá. Então o senhor o senhor praticou essa ameaça em função de injúrias recebidas, enfim, de fatos desabonadores à sua honra que teriam sido divulgados pelo Vitor. Sim, senhor. Agora, e que história é essa que o senhor menciona aí, que colegas do Exército deveriam bater nele? No grupo do Bolsonaro, onde ele estava presente, carreata do Bolsonaro,
os colegas que foram da época, acho que de exército dele, escreveram isso, que deveria dar uma surra nele na época do exército, para ele ser uma pessoa diferente. E nem por isso ele foi processar as pessoas. Aquilo é uma ameaça, né? Eu sempre fui na Câmara e nunca desrespeitei ele, não. Pelo contrário, por todo lugar onde ele me encontra na cidade, ele faz provocações. Então, deixa eu ver se eu entendi o seu raciocínio. O senhor está dizendo que os colegas dele de exército queriam bater nele, nem por isso ele os chamou na justiça. Agora, essa expressão que o senhor usou aqui, vai apanhar se for na rua, na Câmara, no comércio, onde for. Isso não tem nada a ver com aquilo que o senhor colocava dos colegas dele, do Exército, do site bolsonarista. São coisas diferentes? Ou São está coisas... tudo... Não, são coisas totalmente diferentes. Eu estou dando um exemplo para o senhor do que foi colocado. Ele está colocando aqui que está se sentindo ameaçado, que pediu reforço da escolta da guarda. Tem algum documento aí que ele pediu alguma escolta da guarda? Porque eu fui na Câmara diversas vezes o ano passado, ele se aproximou de mim com a minha ex-namorada, não falou comigo, mas cumprimentou ela, teve ali, eu não vi em nenhum momento ele se sentir ameaçado em nada. Tá, só para a gente contextualizar melhor, nesses eventos na Câmara em que o senhor esteve presente, o senhor já tinha feito essas ameaças ou ainda não? Sim, senhor. Sim, senhor. Entendi. Sim, senhor. Foi agora, esse ano que terminou, quando ele retornou para a Câmara. Na prefeitura, por diversas vezes ele já passou por mim, já parou, ficou dando volta, me filmando, fotografando, rindo. Será que ele estava com medo de alguma coisa? Acredito que não, doutor Jorge. Até porque ameaçar, às vezes a gente extrapola. Não nego, não. Foi extrapolado, sim. Mas eu me retratei. Ele tem o vídeo que eu me retratei. Agora também, falar que o vídeo foi reproduzido pelos grupos de WhatsApp, aí não fui eu. Porque eu publiquei o vídeo, fiz o vídeo sim, mas eu vi que aquilo tinha ultrapassado os limites de qualquer ser humano com as ofensas. E retirei o vídeo e fiz a retratação para a família dele e para ele. Tá, Tanto que na delegacia, quando eu fui chamado, eu disse que eu havia feito um vídeo de retratação e a mim foi perguntado, ele aceitou a retratação? Eu disse, não sei. Entendi. Mas quando o senhor fala que a divulgação não foi da sua responsabilidade, só para a gente entender melhor, o senhor colocou isso no Facebook. Eu fiz ao vivo na página, tá? E aí eu retirei, depois eu deitado, eu falei, não, ultrapassei os limites das minhas falas, apaguei o vídeo e no dia seguinte eu fiz a retratação, no dia 13. Ok. Agora, algumas perguntas de praxe. Eu teria perguntado se o senhor tem alguma coisa contra o Vitor. O senhor parece que já tem bastante, o senhor já mencionou. Contra o Aragão, o senhor tem alguma coisa contra ele? Acha que ele pode querer lhe prejudicar ou coisa parecida? Nesse momento em que ele vem relatar sobre a minha ex, eu acredito que quer me prejudicar, porque somente o judiciário e meus advogados e a advogada da minha ex é que tem acesso ao processo e sabe que está lá dentro. Ele está praticamente afirmando que houve agressões. Bom, vou deixar essa observação sua, só preciso esclarecer para o senhor que ele deu essa resposta em função de eu ter perguntado se o senhor já era conhecido nos meios policiais e essa é uma pergunta praticamente de praxe. Então, para mim, fica a impressão que o Aragão não se excedeu. Mas tudo bem, depois a gente vai rever melhor o depoimento dele, mas assim, a princípio não me parece que ele tenha se excedido, tá? O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Tô sendo agora e o de 2017. Tá, o senhor diz o de 2017. Eu até sei de alguns dos seus processos, mas vou pedir para o senhor ser mais claro, até para eventual apelação, se for o caso. O senhor está preso por quê? Até então, pela suposta descumprição da medida protetiva e pelas
também supostas agressões contra a ex. Ok. Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Mas eu pediria que o senhor fosse bastante objetivo. A primeira coisa que eu queria acrescentar, doutor Jorge, é que no ato do que o oficial de justiça me requisitou aqui, eu solicitei a ele que informassem as minhas advogadas, doutora Gabriela Gabriel e doutora Kênia Caroline Tobias, o que não ocorreu, não é? E a outra coisa é dizer, eu não tenho nada contra esse cidadão há anos, pelo Então, contrário, é só isso. deixa eu ver se eu entendi. O senhor está reclamando em função de o senhor ter uma advogada que só agora eu vi que é dativa, é isso? Eu tenho 3 advogadas e, no momento do oficial de justiça, eu informei para informar as minhas advogadas. E elas não foram informadas, segundo narra a doutora Natália, para mim agora aqui nos minutos que tivemos. Até porque a doutora Natália fica numa situação, como que faz uma defesa se ela não tem nenhum material nas mãos para me defender? Já as minhas advogadas têm materialidade para me defender e não estão presentes. Bom, eu peço desculpas, o meu microfone desligou, não sei nem como, e eu não sei. O senhor conseguiu ouvir as últimas frases que eu falei ou não, seu Marcelo? Não, senhor. Então eu peço desculpas, repito, não sei como desligou, mas é assim, o senhor dizia das suas advogadas que não foram intimadas, certo? Sim, senhor. E o senhor dizia que falou com o oficial de justiça. Eu preciso, em primeiro lugar, ver se o oficial de justiça certificou isso. Se ele não certificou, ele nem tinha a obrigação de certificar. Mas, assim, preciso ver se ele certificou, porque a função dele qual é? Era intimar o senhor. Se o senhor foi intimado, ele cumpriu o ofício dele. O senhor pode até ter pedido para que as suas advogadas fossem intimadas, mas o oficial de justiça ou o cartório não tinham essa obrigação. Espero que agora o senhor esteja me ouvindo, né, seu Marcelo? E para evitar qualquer prejuízo, já antecipo para o senhor que, ao final, eu vou determinar que sejam intimadas as suas advogadas. Mas o senhor tem, como são 2 escritórios diferentes, se não me engano, então o senhor tem que decidir qual dos 2 escritórios o senhor quer que seja intimado, certo? E deixo a escolha a seu critério para que não haja prejuízo, certo?
O senhor me entendeu? Entendi. Eu quero que encaminhe para a doutora Gabriela Gabriel. Gabriela Gabriel. Ela Sim, já é senhor. sua advogada em algum outro processo em Pirassununga, certo? Sim, senhor, em todos. Tá. É, eu peço mais uma vez desculpa por ter silenciado. Eu lamento muito, doutores. Eu estou com um problema na câmera e depois acabou silenciando o microfone. Doutor Paulo, alguma pergunta? Não, excelência. Doutora Natália? Não tenho perguntas, Excelência. Ok. Doutora Natália, como eu já antecipei, e a senhora viu que houve a reclamação do acusado de que a senhora não é uma advogada constituída, então eu estou encerrando a instrução, vou passar em seguida a palavra ao doutor Paulo, promotor de justiça, mas não vou passar para a senhora em função dessa questão, porque poderia ser um ato potencialmente inútil, certo? E já vou determinar que o cartório expeça a certidão dos atos praticados. Ok, doutora Natália? Está certo, Excelência. Ok. Doutor Paulo, então, assim que o senhor quiser. Exercício juiz, o acusado foi denunciado em regulamento processual, como em curso no artigo 147, caput do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia. Ao acusado não foram oferecidos benefícios penais em razão do não preenchimento dos requisitos legais. Nesta data, realizou-se a instrução com a oitiva da vítima, uma testemunha e interrogatória do réu. No relatório, a presente ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade do crime de ameaça está devidamente comprovada pelo BO de folhas 1 e 2, documentos de folhas 4 e 6 e relatório de investigação de folhas 7 a 11. Certa também a autoria delitiva. Com efeito, em seu interrogatório, o próprio acusado admitiu a fala das ameaças constantes na denúncia a ele imputadas. Além da confissão do acusado quanto aos dizeres ameaçadores, verifica-se que o policial que fez a transcrição do vídeo publicado na live do hora acusado corroborou os fatos descritos na denúncia e o teor integral das ameaças consta no relatório de investigação de folhas 7 a 11 pelo policial elaborado e devidamente transcrito na inicial acusatória. Não bastasse, a própria vítima também confirmou as ameaças por meio de vídeo postado na rede social Facebook. Assim, considerando-se o conjunto probatório amealhado aos autos, especialmente nesta instrução, o Ministério Público entende de rigor a procedência da ação penal. No tocante à dosimetria da pena, na primeira fase, verifica-se que o acusado ostenta processos por ameaça, crimes contra a honra e também agressões. Além disso, o crime ora apurado foi praticado em desfavor de um vereador por meio de rede social, com ampla divulgação e, portanto, nos termos do artigo 59 do Código Penal, de rigor o aumento da pena base. Ainda também, conforme explanado pela vítima, em decorrência do crime perpetrado pelo acusado, as consequências foram extremamente danosas, tendo em vista que até mesmo os vizinhos do acusado, terceiras pessoas que não possuem qualquer relação com o fato criminoso apurado, também se sentiram temerosas. Diante disso, como dispõe o artigo 59 do Código Penal, as consequências do crime, no caso presente, devem ensejar um aumento da pena base. Na segunda fase, verifica-se ainda que o acusado ostenta a condição de reincidente específico, tendo condenação com trânsito em julgado em data pretérita aos fatos ora apurados, também por ameaça. Na terceira fase, sem causa de aumento ou diminuição. Diante da reincidência do acusado, tratando-se de crime apenado com detenção, de rigor a fixação do regime inicial semiaberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi cometido com grave ameaça e também o acusado é reincidente. Diante do exposto, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, condenando-se o réu nos exatos termos da denúncia.
Ok, obrigado, doutor. Marcos, então, nesse momento que seria a sua defesa, né, vai ficar em aberto por conta da necessidade de se intimar outra advogada. Repete para mim, por gentileza, o nome da advogada que o senhor falou antes, porque eu não consegui anotar. Doutora Gabriela Gabriel. Certo. Tá. Andréia, vamos compartilhar o termo, por favor? Sim, doutor. Deixa eu ver a razão pela qual deu por encerrado a instrução, passando-se aos debates, vírgula, debates orais com a limitação abaixo anotada. Tendo em vista que o denunciado, vírgula, preso por outro processo, disse preferir a intimação de uma advogada supostamente Sim, senhor. constituída, Isso. vírgula, O que que é? doutora Gabriela Gabriel, dou por prejudicada a atuação da defensora dativa para estes debates. Expressa-se em favor dela a certidão dos atos praticados. Ponto. Após diligencie a serventia, para saber qual o endereço da doutora Gabriela Gabriel, vírgula, intimando-se a apresentar alegações finais no prazo de 3 dias, caso aceite o patrocínio da causa. Vírgula, devendo noticiar ao juízo eventual recusa. Devendo, esqueci a palavra. Noticiar Devendo ao noticiar. juízo eventual recusa. Ponto. Nessa última hipótese, intime-se o acusado a constituir nova defensora, vírgula, se o caso. Anoto desde logo que não me parece ser o caso de reabrir a instrução, de modo que a nova defensora faça reperguntas. Vírgula, isso porque não vislumbro prejuízo. Ponto. Com efeito,
Bem feito. A ameaça está documentada em meio físico. Documentada em meio físico, entre parênteses, DVD com a respectiva transcrição. Está documentado em meio físico e tal, vírgula. O réu já teve contato anterior com sua defensora, então, dativa. E ele mesmo exerceu em plenitude o direito de defesa. Oportunamente voltem os autos conclusos para sentença ou novas deliberações. Doutor. Pode colocar eventuais para sentença ou eventuais deliberações. Ainda intimados os presentes. Bom, então, doutores, com essas ponderações, se não houver mais nenhum requerimento, eu dou por encerrada esta audiência e desejo uma boa tarde a todos, uma vez mais me desculpando pelas falhas de informática. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado. Até logo, doutor. Até logo, doutor. Bom, como vocês puderam perceber, as minhas advogadas, doutora Fabiana Souza, doutora Kênia Caroline Tobias e doutora Gabriela Gabriel, não foram informadas desta audiência. Mas, o que me chamou muito a atenção é que um investigador da polícia que fez as degravações, fez colocações, praticamente me condenando pelas agressões à minha ex, o que foi desmentido totalmente pelas próprias degravações que ele mesmo fez. Isso influenciou e muito, pois eu fui condenado a 2 anos nesta audiência. Pois o peso de um investigador, de um policial, influencia em muito em uma audiência. Pois são pessoas gabaritadas, estudadas, formadas e competentes. Este investigador é muito competente. Tem muitos parabéns. E outra coisa que chamou muita atenção foi o vereador Vitor Naresi enfatizar várias vezes sobre que seus vizinhos estavam com medo, foi que ele pediu proteção, caso que é inverídico. Sempre tentou me colocar dentro da audiência, nos olhos do judiciário da cidade de Pirassununga, como uma pessoa perigosa, tendenciosamente tentando demonstrar, entre aspas, que eu poderia ter alguma coisa a ver com os atentados contra o vereador Carlos Luiz de Deus da cidade de Pirassununga. Para você que não sabe, o vereador Carlos Luiz de Deus é um vereador atuante na cidade de Pirassununga, morador do mesmo bairro aqui que eu, um grande amigo, também portador de deficiência, e que vem sofrendo atentados na cidade de Pirassununga. Lhe deram 5 tiros na sua casa e recentemente atentaram contra os seus sogros. Isso chama muito a atenção porque
As insinuações do vereador são semelhantes à da minha ex, que fez delação premiada, acusando a mim e outras pessoas de sermos os autores dos atentados contra o vereador Carlos Luiz de Deus. E pergunto para vocês, o porquê que esse vereador faria isso? Por que esse investigador faria isso? Bom, esse vídeo de hoje eu dedico a toda a massa carcerária do estado de São Paulo, principalmente aqueles de Americana e de Sorocaba, porque eu prometi que estaria aqui de volta e iria esclarecer tudo, e estou esclarecendo. Agora, por que o vereador, em todas as suas colocações, tanto em audiências como dentro dos seus momentos de fala nas sessões da Câmara Municipal de Pirassununga, sempre me coloca como um criminoso e como uma pessoa violenta ou até como o suposto um dos mandantes do que acontece com outro vereador que é meu amigo Carlos de Deus. A polícia tem que investigar isso, principalmente esse vídeo e as falas do vereador. Eu sou Marcelo Ferrari e o direito de saber é seu. Curta, compartilhe e leve para todos os seus amigos e conhecidos esse vídeo, porque todo mundo tem que saber, porque o direito de saber é seu, é meu, é nosso.